Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um de nossos irmãos. Sempre para nós é uma honra, é um privilégio poder chegar até a sua casa com a palavra de Deus, com o conselho de Deus, que sempre é oportuno nas nossas vidas. Aqueles que ouvem os conselhos e põem em prática, esses têm realmente uma vida abençoada. Como diz Jesus Cristo, aquele que ouve e põe em prática, ele realmente não só, Tiago disse, não somente é um ouvinte esquecido, mas um ouvinte praticante. É isso que nós precisamos, da graça de Deus, não só para ouvir, mas colocar em prática. E eu sei que colocar em prática não é uma questão de você dizer, tá bom, eu vou fazer dessa forma. Você precisa da ajuda de Deus. Agora, a primeira coisa que nós precisamos é admitir que a gente necessita deste conselho, desse incentivo ou dessa repreensão. E a partir do momento que a gente reconhece a nossa necessidade, aí você vai a Deus e diz, Senhor, me ajude, me inspira, Senhor. Me dê força, Senhor. Eu sei que Deus sempre está pronto a abençoar você a colocar em prática cada um dos conselhos de Deus. E este é o nosso propósito. Estamos sempre nas terça-feira trazendo esses temas sobre família. Por quê? Dedicar um dia da semana só para tratar sobre assuntos de família. Porque nós sabemos que a família, ela é realmente a base de tudo. Uma família consolidada, uma família abençoada, será uma família próspera. Será uma família que terá o favor de Deus em tudo. Não só na educação natural, não só na questão dos bens naturais, mas principalmente naquilo que mais importa, que é a questão da vida eterna. E nós precisamos realmente buscar ter Deus em cada uma de nossas decisões. Mas o tema de hoje, como já foi anunciado, é palavras ou expressões que nunca devem ser mencionadas entre um casal. Nós vamos ler como base para esse tema Provérbios capítulo 18, versículo 21, aonde diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Veja, vou repetir. A morte e a vida estão no poder da língua. Amados, primeiramente, antes de nós entrar no assunto, o que é que nunca deve ser pronunciado entre um casal, eu quero primeiramente mostrar a vocês, ou relembrar, porque eu creio que já sabemos acerca disso, o poder que há na palavra que nós falamos. Por isso que às vezes é triste quando você vê pessoas que falam aquilo que vem na mente. Não medem consequências. E palavras são como sementes. Quando você semeia,
aquilo vai cair na terra, vai germinar, vai crescer e vai frutificar. E palavras são sementes que vão frutificar para o bem ou para o mal. Para nós compreendermos o quanto há poder naquilo que nós falamos, vamos voltar ao princípio da criação. Tudo que foi criado, tudo que veio à existência, foi pelo poder da palavra de Deus. Mas lembre-se que uma palavra, eu quero que ir bem devagar para que você vai captando. Lembre-se que uma palavra, antes de ser palavra, ela é um pensamento. E aí aonde, como pregou o nosso profeta, aquele tema, o filtro do homem que pensa, temos que ter um filtro para filtrar esses pensamentos que vêm, para não deixar que aquele pensamento torne-se uma palavra, quando aquilo não é bom. Porque o processo para que algo aconteça, o processo para que haja algo materializado, algo vindo à existência, ele passa por 3 fases. Primeiro, pensamento. Na sequência, o pensamento torna-se uma palavra. E a palavra, uma vez produzida, se materializa, trazendo à existência aquilo que você falou. Assim foi, amados, como Deus criou todas as coisas. Antes dele falar, por exemplo, haja luz, ele pensou na luz. E após pensar na luz, então ele falou, haja luz. E ao sair a palavra, ela agora vai correr o curso para materializar aquilo que foi dito, para trazer à existência aquilo que foi pensado e depois falado. Agora, eu sei que alguém pode pensar, tá bom, isso é Deus, foi com Ele. Mas lembre-se que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então em questões, claro, bem menores, mas é as mesmas coisas, vamos dizer, é o mesmo processo na nossa vida também, em proporções menores. E Deus fez o homem para ser um governador. E como Deus trouxe tudo à existência pelo poder da sua palavra, o homem, por sua vez, haveria de governar também pelo poder da palavra. Foi assim antes da queda. Noé, ele dominava todas as coisas simplesmente pelo poder da palavra. Ele pensava, depois ele proferia, falava aquilo que estava pensando, e em sequência aquilo se materializava, aquilo acontecia. Então, amados, sabendo disso, mesmo que o homem caiu, mas ainda assim ele é uma autoridade. E você sabe que uma autoridade, por que governos, pessoas influentes, elas têm que ter muito cuidado com aquilo que falam, porque suas palavras têm peso diante das pessoas. E assim também, lembre-se
que nós fomos feitos para sermos governadores. E mesmo na questão caída do homem, ainda assim, ele é uma autoridade. Por isso, Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua do homem. Aquilo que ele fala vai produzir vida ou vai produzir morte. E eu me preocupo e temo porque eu vejo que há pessoas que falam sem pensar, ou seja, sem analisar as consequências daquilo que vai falar. Simplesmente dizem aquilo que vem à mente. E não se dão conta que aquilo serão sementes que haverão de se materializar. E lembre-se, sendo nós autoridade, e como uma autoridade, o que ela fala, aquilo se torna uma lei, então aquilo que nós falamos, aquilo se torna também uma lei, para a vida ou para a morte. E vou dizer a vocês aqui algo que eu quero que vocês nunca esqueçam. Tanto Deus como o diabo estão atentos ao que nós falamos. Por quê? Deus, ele não interfere no livre-arbítrio do homem. Mas quando o homem fala, primeiro ele pensa algo, e então ele acha que aquilo que está pensando deve ser realmente feito, e diz. E se é algo bom, se é algo agradável, se é algo de acordo com a palavra de Deus, Deus tomará aquela palavra que você falou e irá dar condições para que ela se concretize. Agora, se você fala algo errado, se você profere uma maldição, se você fala algo contrário à vontade de Deus, por outro lado, o diabo tomará aquela sua palavra para fazer com que aquilo se concretize. E a questão do casamento, você vai observar que ela segue essa regra: pensamento, palavra e concretização. Você, antes de se casar, primeira coisa, você pensou sobre aquela moça. A moça pensou sobre aquele rapaz. Analisou esse pensamento. E proferiu a palavra. Falou o desejo de formar um lar. E na sequência, a palavra falada de um para com o outro se materializa na união desse casal. Então, observaram vocês, o casamento, ele segue a mesma regra da criação de Deus. Deus pensou, falou e aquilo se materializou. Você pensou, falou a palavra e aquilo se materializou e vocês se tornaram um casal. Mas se o casamento ele segue a regra de pensamento, palavra e materialização, o desfazer desse casamento, a separação, o acabar desse casamento, também seguirá essa mesma regrinha: pensamento, palavra e concretização. Aí entra o tema de hoje:
palavras que nunca devem ser proferidas entre um casal. Porque é comum entre os casais, na hora da raiva, na hora que um está magoado com o outro, vem aquele pensamento de divórcio e logo diz: eu vou me separar. Ou, se continuar assim, nós vamos nos separar. Cuidado. Quando você pensou sobre formar um lar, e você falou, e o casamento é agradável a Deus, então Deus tomou aquela palavra e materializou, unindo vocês. Mas quando você pensa em um divórcio, fala, o diabo tomará então essa palavra negativa e vai trabalhar para que aquilo se materialize. Muitas pessoas também, já é uma outra questão, né? Mas às vezes estão estressados, estão decepcionados, e eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. Cuidado, o poder da vida e da morte está na língua do homem. O diabo tentará pegar essa palavra e tornar ela real. E se você tem falhado em alguma dessas coisas, você pode retirar essa semente da terra para que ela não produza. Orando a Deus, pedindo perdão e dizendo: Senhor, eu retiro aquela palavra. Agora, só diante de Deus? Não. Você tem que ir também diante da pessoa, se é a questão entre um e o outro, se é uma questão entre o casal, e dizer: querida, me desculpa. Ou, querido, me perdoa, eu na raiva falei aquilo, mas eu não quero jamais se divorciar. Eu retiro aquela palavra. E proponho e peço a Deus graça para nunca mais falar. Porque já observou, quem sabe alguém que está me assistindo, que tem se descuidado nisso? Às vezes, quem sabe você falou em divórcio, mas nunca que você queria divorciar. Falou até por uma chantagem ou para pressionar o outro. E você percebe que depois que você fala aquilo, parece que as coisas começam a se encaminhar para isso. Parece que realmente as coisas começam a dar errado. E a pessoa não consegue, às vezes, muitos chegam a uma situação que não conseguem ver mais nada, a não ser divórcio. Parece que a única saída é separação. Por quê? Porque o diabo tomou aquela palavra e agora começa a bombardear a sua mente com todo tipo de pensamentos nesta linha. Então, nunca deve ser pronunciado entre um casal, por mais, me ouça aqui, em nome do Senhor Jesus, por mais difícil que esteja sendo o momento atual que vocês estejam vivendo, nunca falem se separar. Mesmo, minha irmã, que esse homem tenha se tornado algo insuportável, não falem em separar. Usa o poder da tua língua para abençoar, para pensar corretamente, pensar positivamente e falar aquilo que você pensou, dizendo: Deus irá mudar este homem. Eu não casei para levar uma vida assim. E eu não aceito uma vida desse tipo. Por isso, Deus nos ajudará. E isso vai mudar.
Isso será mudado e você vai falando. E o que acontece? Como eu disse, você é uma autoridade. Deus nos fez autoridade. Deus vai tomando essas palavras para materializá-las, para tornar elas reais. Mas se você fala negativo, não dá mais, não aguento mais, se continuar assim eu vou acabar me separando. Palavras têm poder. O diabo tomará essas palavras negativas para concretizá-las. Uma vez, uma irmã, falou para o esposo dela: vou me separar, vou embora. E eu fui conversar com ela e eu disse para ela: irmã, eu sei que no fundo a senhora não quer se separar. A senhora falou isso como uma certa, como posso dizer, uma estratégia para ver se dá um impacto nesse homem para que ele mude suas atitudes. Eu disse: mas toma cuidado, porque você fala com não querendo, você fala, mas não com o pensamento de separar. Você fala somente como uma estratégia para impactar. E isso pode tomar um rumo e levar realmente a acontecer aquilo que no fundo você não quer. Resultado: mais tarde acabou se concretizando realmente. E ela, quando eu falei, ela admitiu que ela não queria se separar. Aquilo era somente uma pressão sobre o marido. Então, devemos tomar cuidado com aquilo que falamos. Com aquilo que falamos sobre nossos filhos. Por mais rebelde que aquele menino, aquela menina esteja, pense positivo, fale aquilo que você pensou, coloca diante de Deus, e Deus tomará aquela sua palavra positiva e irá materializar. Aquilo irá perseguir aquele moço e trazê-lo para o ponto de vitória. Mas se você pensa: olha, do jeito que está indo isso aí, não vai dar em nada, isso aí vai ser alguém sem valor. E você fala: você vai virar um vagabundo, você não vai ter futuro. O diabo simplesmente está ali e toma aquela palavra e diz: amém, é isso, ele não terá futuro mesmo. Eu cuidarei disso para que ele dê tudo errado na vida dele. Então, cuidado com aquilo que se fala. Use o poder da língua. Use o poder que há nas palavras para abençoar. Para abençoar o seu esposo, para abençoar a sua esposa, para abençoar os seus filhos, para abençoar o seu trabalho, para abençoar a igreja que você frequenta, para abençoar o pastor, para abençoar os diáconos, para abençoar os que cantam, os que tocam. Não use a palavra para denegrir, porque o diabo irá tomar essas palavras negativas, e aí é onde muitos ainda se sentem honrados, vindicados, porque diz: olha, eu disse, e o que eu disse aconteceu. Você deveria sentir-se envergonhado, não sentir-se engrandecido porque você falou que fulano iria dar em nada, que aquilo iria ser uma pessoa sem futuro, e aquilo realmente aconteceu, e você diz: está vendo? Eu disse.
Não, não faça isso. O profeta diz assim, ó, se você não tem nada de bom para falar do seu irmão, então não fala nada. Mas eu sei que sempre há algo bom. Por mais, meu irmão, que você tenha tanta queixa da esposa, mas lembre-se, há muitas coisas positivas na vida dela. Há muitas coisas, irmãs, positivas na vida deste homem. A questão é que o diabo está tentando fazer você focar só naqueles pontos negativos. E o diabo está tentando fazer você falar mal daquela situação, para que ele tome aquela palavra e concretize, fazendo realmente aquilo se tornar uma desgraça ou uma separação. Lembra da mulher sunamita? Pense, o filho morto em casa. E ela foi em busca do profeta. E todos que encontravam ela pelo caminho e diziam, como vai contigo? Ela dizia, tudo vai bem. Como vai com o seu esposo? Tudo vai bem. Como vai o seu filho? Tudo vai bem. Palavras positivas, palavras que abençoam. E aquelas palavras se concretizaram, se materializaram, trazendo de volta o filho que havia morrido. Mas às vezes, na vida de muitos, ainda o caso nem morreu, o caso nem aconteceu, ainda está longe de acontecer, mas a pessoa já está dizendo, isso aí não vai dar mais, isso já acabou. Se você diz que acabou, acabou mesmo. Isso vai se materializar. Por isso eu concluo nesta noite esse tema que veio em meu coração. E digo a você, tome cuidado com aquilo que você fala. Se você tem falado, se você percebe que você tem falhado nisso, vai, dobra o joelho, pede perdão e diga, Deus, eu retiro essas palavras que eu tenho falado. Vai ao esposo e diga, marido, eu às vezes falei já mais de uma vez que se continuar assim, que eu vou me separar, que eu estou pensando em separar, ou isso, aquilo. Eu quero te dizer, eu retiro isso. Eu me casei para viver contigo, eu não me casei para se separar. E saiba que uma separação nunca traz benefício. É uma bomba que não explode só o casal. É uma bomba que vai atingir filhos, atingir parentes. Então, amados, use esse poder que Deus deu para abençoar o seu casamento, para abençoar os seus filhos, para abençoar a sua sogra, minha irmã, para abençoar a sua sogra, meu irmão. Não fala negativo, fala do que há de bom ali. É isso que Deus espera. Deus trabalha através de nós. Deus espera ver o que eu vou querer, o que eu vou falar. E se eu falo negativo, Deus vai ficar simplesmente triste, mas não poderá fazer nada. E tem mais. A Bíblia diz que tudo o que Jó temia lhe aconteceu. E o profeta diz assim, que se Jó não temesse, aquilo não teria acontecido. Ah, mas foi Deus que permitiu para provar o diabo. Sim, Deus permitiu porque Jó temia. Se Jó não temesse,
Se Jó não temesse, Deus honraria a fé de Jó. Então, meu irmão, minha irmã, converta a tua preocupação em fé. Converta a tua preocupação em força positiva diante de Deus, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe, e assim chegamos ao final. Quero deixar essas palavras para que vocês meditem, corrijam-se se tem agido errado, e você, se não tem falhado nisso, vigie para que não venha cair nessa cilada. Lembre-se, nós somos autoridades. Nossas palavras têm poder. Deus tomará para materializá-la ou o diabo tomará. Depende o que nós vamos proferir. Que Deus os abençoe e uma boa noite a todos. E assim até a próxima terça-feira, quando estaremos aqui mais uma vez com esse tema, assuntos de família. Uma boa noite, no nome do Senhor Jesus.